Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Nossa aula de hoje será sobre moral, cidadania e ética. E nós vamos falar um pouquinho sobre o exercício físico e a alimentação. Vamos lá? Nós sabemos que uma boa saúde começa dentro da nossa casa. Nós brincamos, estudamos, comemos, nos divertimos. Mas quando a gente fica doente, as coisas ficam totalmente diferentes. E é por isso que nós precisamos cuidar melhor do nosso corpo e do ambiente que nós vivemos. Para que você, eu e a nossa família possam manter a nossa casa sempre limpa, é preciso que nós tenhamos acesso a recursos que são essenciais. Por exemplo, saneamento básico, coleta de lixo e água e esgotos tratados. E a alimentação, ela nos ajuda a crescer fortes e com uma boa saúde. E além da alimentação, movimentar-se é muito importante para manter o corpo saudável. Então, nós podemos praticar exercícios físicos dentro da nossa casa, sem precisar necessariamente nos dirigirmos, por exemplo, a uma academia. Independente da idade, os seres humanos são como uma máquina. A gente não para, nem mesmo quando estamos dormindo. Porque nosso corpo descansa, mas o nosso cérebro está funcionando. E quando algum órgão não trabalha direito, o nosso corpo adoece. Então, nosso corpo começa a emitir sinais de que alguma coisa não está bem. E aí, nós descobrimos que existe alguma doença. E as doenças, elas são causadas por micróbios, por vermes, vírus, bactérias que existem no nosso meio ambiente. E eles contaminam principalmente quando não existem esses serviços essenciais, como, por exemplo, o saneamento básico, a coleta de lixo. E existem muitas doenças que elas podem ser contagiosas. Quando eu digo que uma doença é contagiosa, é porque ela pode ser transmitida de uma pessoa para outra. E elas podem ser transmitidas, por exemplo, através da tosse, do espirro, do aperto de mão, do suor, da saliva. Pode ser também pelos alimentos, pela água contaminada, por utensílios domésticos que também podem estar contaminados através da água que já não é tratada. Então, uma coisa vai levando a outra. Então, é muito importante nós termos cuidado, principalmente nesse nosso período de isolamento social, em que nós sabemos que o coronavírus faz a transmissão de pessoa para pessoa através, como eu já falei, de espirros, de aperto de mão, da tosse, do abraço, das gotículas que são emitidas quando a gente espirra, de utensílios domésticos compartilhados, como pratos e talheres. Então, é muito importante que nós estejamos constantemente fazendo a higienização e tomando todos os cuidados, que são aqueles que vocês já sabem. Está higienizando as mãos frequentemente com água e sabão e com álcool gel. E sempre que for sair de casa para fazer alguma coisa que esteja extremamente necessária, é importante que nós usemos as máscaras. Agora, o uso das máscaras ao sair de casa é obrigatório. Então, caso necessitem, não se esqueçam, usem máscaras e tenham sempre o álcool gel com vocês para que vocês possam higienizar as mãos. Então, a gente sabe também que bons hábitos de higiene e de alimentação ajudam a gente a preservar a nossa saúde. Aliado também à prática de exercícios físicos. Vocês podem observar que muita gente aí, depois que nós tivemos esse período de isolamento social, as pessoas estão praticando exercícios físicos em casa. Então, vocês podem convidar o papai e a mamãe de vocês para vocês realizarem algum exercício em família, que pode se tornar uma atividade muito legal e divertida. Então, eu vou deixar essa proposta para vocês. Então, nós sabemos que alimentos saudáveis, por exemplo, são as frutas, as verduras, o nosso tradicional arroz e feijão, que a gente come todo dia, carnes, ovos, leite,
queijos. Então, a gente deve consumir alimentos saudáveis no nosso dia a dia. A gente não pode, por exemplo, trocar o nosso almoço com arroz e feijão para a gente comer um hambúrguer, uma batata frita, uma fritura. Não que seja proibido comer algum desses alimentos, mas é importante que a gente consuma alimentos saudáveis. E esses alimentos um pouco mais carregados, não tão saudáveis, a gente consome com um pouco menos de frequência, para que assim o nosso corpo não adoeça e a nossa saúde esteja sempre boa. E, por exemplo, é dever dos nossos governantes oferecer os serviços que eu já falei anteriormente. Coleta de lixo, saneamento básico, para que assim também a população de todo o município tenha uma boa saúde. Se no município existem todos esses serviços, toda a população será saudável. É fato que muitas vezes as pessoas não têm acesso, por exemplo, a poder comprar frutas e verduras. Mas se elas têm o básico, como eu já falei, elas conseguem viver de uma forma que não adoecem tanto, certo? Então, vocês podem fazer exercícios físicos, como eu já falei, na casa de vocês. Exercícios de alongamento bem simples. Vocês podem, em família, colocar uma música e dançar. Já é uma forma de exercício físico. A dança é uma forma de se movimentar e de mostrar ao corpo que ele está ali, ativo. Então, agora que a gente já aprendeu um pouco mais sobre a nossa alimentação saudável, vocês vão responder as atividades nas páginas 38 e 39, as questões de 1 a 5. E, após vocês responderem essas questões, eu vou pedir para vocês fazerem uma pequena produção de texto. E essa produção de texto vai ter como tema a prática de exercícios físicos durante esse isolamento social. Caso você esteja praticando algum tipo de exercício físico, você vai contar como você está fazendo essa prática dentro da sua casa. Caso não, você vai pesquisar um pouco, vai conversar com seu pai, com a sua mãe, para eles te ajudarem a fazer esse pequeno texto. Então, vamos lá. Eu desejo a vocês bons estudos, boa produção de texto, um bom final de semana e até a próxima segunda-feira, se Deus quiser. Um beijo!